E aí você, garotada, ô bonitão, ô bonitona, como é que você tá? Olha, está no ar mais um programa Estação do Saber Conexões. Você que nos assiste aí, à tarde, uma boa tarde para você. Mas se você deixou para assistir à noite ou de madrugada, tem gente que gosta de estudar de madrugada. Uma boa noite, uma boa madrugada. Mas se você acorda cedo, um bom dia. O que você não pode perder é estar conosco nessa Estação do Saber e hoje com o tema Democracia Sempre. E vamos discutir um assunto muito sério que nos interessa a você e a todo mundo desse Brasilzão de meu Deus. Vamos discutir democracia, porque o programa é Democracia Sempre, mas vamos discutir essa relação com as redes sociais. Então, vem comigo, porque está aqui nada mais, nada menos, nos estúdios aqui da TV Conexões, o professor Nelson Preto. Nelson, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. O professor Astor Vieira. Obrigado, Astor. Eu que agradeço, Robson. E o nosso catedrático aqui, o bonitão, Ervoiter Volcarte, que todos vocês já conhecem. Então, vamos iniciar o nosso programa, sem deixar de lero. Você já deu clique aqui na TV Conexões, assine. Isso, como diz o ditado, é muito importante para nós, para você, para a educação baiana. Então, Ervoita, apresente definitivamente os nossos convidados. É isso mesmo, Robson. Tá? Hoje estamos aqui numa gravação de um programa muito especial e que está muito conectado com o tempo presente. É por isso que nós trouxemos aqui hoje para participar desse debate, desse bate-papo aqui conosco, o professor da Faculdade de Educação da UFBA, né, com um currículo aí que com certeza dispensa uma apresentação, ou passaríamos aqui a tarde inteira fazendo essa leitura. Mas, basicamente, ele é bastante humilde e pediu que nós o apresentássemos apenas como professor da Faculdade de Educação da FACED UFBA. Muito obrigado, professor Nelson Preto, por estar aqui presente conosco hoje, no Democracia Sempre, tá? E, é claro, o professor Astor Vieira também, professor lá do Litoral Sul, da região de Itabuna, que aí sempre acompanhando a TV Conexões, hoje na coordenação da popularização das ciências da SECTI. Então, promete um papo aqui bastante interessante. Viu? Acabou de defender agora. Mas, gente, já vou começar. Como é que você usa suas redes sociais? Quais as implicações desse seu uso? Agora o celular está proibido nas escolas. Proibido? Vamos conversar um pouquinho também sobre isso, das intencionalidades. Quem domina os meios de comunicação do Brasil? Por que há uma luta feroz para o domínio das redes, da televisão, das rádios? Então eu começo para os nossos convidados aqui a fazer uma provocação. Olha, a gente sabe que nós tivemos muito fake news, que é fruto desse mau uso das redes sociais. Então, a minha questão, Nelson Astor, na contemporaneidade, como se coloca essa questão da democracia e redes sociais? Ou é democracia versus redes sociais? Qual é essa visão inicial que a gente pode tratar o tema? Não, sem dúvida nenhuma, eu respondo ao que você me pergunta, mas primeiro eu tenho que agradecer o convite e dizer da alegria de estar aqui nesse estúdio, com vocês aqui, com vocês que estão nos acompanhando, conhecer um pouco mais a TV Conexões, o programa, e ficar muito feliz de vocês estarem produzindo comunicação pública a partir de professores, estudantes. Isso é central para a democracia, e é por isso que é importante a gente estar aqui e
ampliar esse debate com aqueles que nos assistem, continuando o debate onde quer que eles estejam. Então, sua pergunta é uma pergunta interessante, porque, na verdade, as duas coisas são relativamente possíveis e verdadeiras. Não resta dúvida, eu acho que o exemplo do TV Conexões aqui é um caso, já um exemplo sobre isso, que as redes sociais e a ocupação das redes sociais é fundamental para a democracia. Mas, por outro lado, se a gente pensar sobre como estão hoje estruturadas essas redes sociais, esse ecossistema de comunicação, elas são uma verdadeira ameaça à democracia. Então, a gente tem que analisar a questão em diversos aspectos. Você falou sobre o celular, é um tema que me interessa particularmente e eu acho que a gente deve voltar a ele, porque ele tem tudo a ver com esse debate da democracia. Você falou em fake news. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com essa expressão. Porque, na verdade, não existe verdade. Porque, na verdade, não existe verdade. Veja só, até eu faço um trocadilho com isso. Por que não existe verdade? Porque a fake news seriam notícias falsas. Toda notícia é uma leitura de mundo. O problema hoje é a desintegração da informação. Portanto, hoje o problema é a manipulação que se faz para eu construir intencionalmente, e quando eu digo intencionalmente é com intenção de manipular, determinadas notícias, determinados eventos que são nitidamente construídos para atacar. Atacar o quê? O outro e, em última instância, a democracia. Porque ele passa como alguma coisa que está redondamente configurada como um fato, mas, na verdade, ele foi uma criação sem base nenhuma, sem base experiencial nenhuma. Ele não tem base nem na ciência, nem na experiência vivida. Portanto, ela é integralmente uma manipulação de informação. E isso é grave, porque isso ataca a democracia e nós temos visto isso acontecer em praticamente todo o mundo. Precisamos analisar por que isso está acontecendo assim e quem é que operam essas redes. Professor Reuter. Então, dentro da sua fala, professor, a gente percebe que a democracia dentro desses ambientes, dentro desses ecossistemas digitais, ela não só amplia acesso à informação, mas também ela pode ter um efeito colateral, que é o aumento do controle, então, sobre essa informação. Sim, na verdade, esse é apenas um dos muitos aspectos da questão. Então, vamos lá. O primeiro debate importante a se fazer é retomar um pouco, no caso brasileiro, vamos ficar mais centrado no caso brasileiro. O que aconteceu quando, lá na metade da década de 2010, em torno de 2014, de 2010 a 2014, nós defendemos e construímos coletivamente o chamado Marco Civil da Internet. Quando se constrói o Marco Civil da Internet com um artigo que defende a neutralidade da rede e a não responsabilização das empresas sobre o conteúdo que ali circulava, estava dizendo que se uma empresa apenas distribuir esse conteúdo, ela não pode ser responsabilizada. Ocorre que estas empresas, e particularmente esta que nós estamos aqui, YouTube, ela manipula a informação, porque ali ela funciona a partir de algoritmos que foram desenhados para promover determinados conteúdos e não promover outros conteúdos. Portanto, essas empresas, e aí estamos falando basicamente das empresas que são dos homens brancos mais ricos do mundo, que estão sediados no Vale do Silício americano, elas são editoras. Elas não são mais meros meios de distribuição. Elas são editoras, porque elas manipulam aquilo que gera dinheiro. Aqui, por exemplo, se alguém faz uma denúncia ou o algoritmo não interessa por este nosso debate, eles podem cortar e fica por isso mesmo, porque é uma empresa privada que tá operando a rede. Portanto, aquilo que dizíamos no Marco Civil da Internet não se aplica ao momento contemporâneo
Por quê? Porque estes meios, Instagram, Facebook, essas empresas, inclusive, a gente tem um nome que chama GAFAM, que é o acrônimo de Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple. Essas empresas, elas são editoras de informação. A gente pensa que está vendo uma coisa porque gosta de ver aquilo, são dos nossos amigos que nós seguimos, e não é nada disso. É o algoritmo que está ali dizendo, bom, se você tiver um comportamento machista e colocar isso na rede, o algoritmo vai levantar a sua bola. O algoritmo vai fazer você crescer no número de visualizações, porque ele vai estimular e aumentando o número de visualizações, porque ele vai aparecer, ele aumenta o rendimento da empresa e, portanto, aumenta o rendimento de quem tem esse comportamento. E esse comportamento é crime. E tem que ser punido. Portanto, não tem mais ali uma ilusão de que eu tenho ali um meio de comunicação que favoreça a democracia. Porque se eu percebo, e isso nós temos exemplos claros, de o dono de uma rede hoje que é muito poderosa, que é o X, o antigo Twitter, que é o Elon Musk, que se interessa por governos de extrema-direita, porque ele é um reacionário de extrema-direita, ele passa a impulsionar na Alemanha, na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, a ponto de ter feito, dessas empresas GAFAM, terem feito, pela segunda vez, o presidente dos Estados Unidos. E todos nós vimos a foto da posse do presidente dos Estados Unidos com todos esses 5 homens brancos mais ricos do mundo ali. E por quê? Porque interessa a eles um governo com a lógica do governo Trump, e a Trump interessa eles junto, depois até brigaram, mas aí já é outra questão, eles junto porque é uma forma de promover esse seu comportamento e esses seus valores de extrema-direita. Portanto, as duas possibilidades são reais, e a gente tem que, então, ter uma leitura. Bom, aí a gente tem que ter, de um lado, uma regulação rigorosa do funcionamento dessas empresas. Isso não tem dúvida. Não podemos abrir mão de ter uma regulação destas plataformas. Por quê? Porque são empresas multibilionárias que operam com o imaginário de sociedades. Então, promoveram o Brexit, a saída do Reino Unido da Europa, promoveram esses governos, como eu acabei de falar. Então, portanto, essa é uma dimensão que está no nosso alcance quando a gente vota para os nossos parlamentos, municipal, estadual e federal. Esse ano temos eleições para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para a Presidência da República. Então, nós temos que estar muito atentos a quem são os parlamentares que a gente está colocando lá, porque boa parte deles, inclusive, está sendo financiado por essas empresas. Então, essa é uma dimensão que é o que nos cabe como estudantes, professores e professoras fazer. Mostrar para os nossos estudantes, para os nossos pais, para as nossas mães, para a nossa comunidade, que nós não podemos votar sem prestar atenção em quem são os candidatos que nós estamos votando. Por outro lado, dentro da escola, dentro do processo formativo, nós temos que ensinar essas coisas. Ou seja, esse debate que nós temos que ir fazendo aqui tem que acompanhar na escola a aula de física, a aula de ciências, a aula de língua portuguesa, a aula de literatura. Ou seja, nós precisamos formar essa moçada para entender que o que eles estão vendo é algo que foi construído. Da mesma forma que a gente tem que fazer isso com tudo que lê, com tudo que escuta. Exatamente. Porque nunca foi diferente. Só que hoje isso é intensificado, é amplificado por esses algoritmos opacos que estão manipulando as redes sociais. Mas, Nelson, gente, antes de nós aprofundarmos essa questão da regulamentação e o que estão dizendo, que Lula diz que não é isso, que a grande mídia tenta imputá-lo sobre a regulamentação como sinônimo de censura. Antes de a gente entrar nesse ponto, professor Astor, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo aqui na TV Conexões, a Estação do Saber e o programa
é democracia sempre. Eu queria puxar um outro tema que está ligado, Nelson, a gente fica embebecido em ouvi-lo. E ele dá aí deixas para a gente, mas eu quero conversar também contigo sobre a questão da representatividade, com vocês todos, sobre a questão da representatividade. Quem domina os meios de comunicação? A predominância do discurso social, ou seja, quem domina os meios de comunicação, as redes sociais, tem essa fala de predominância no discurso social e político. Como contrapor isso a partir das entidades, dos sindicatos, das rádios populares? Como é que a gente pode ter esse contraponto? Bom, eu quero também começar agradecendo o convite e dizer o quanto eu sou entusiasta dessa iniciativa, né? Como professor da Escola Pública Baiana, destacar aqui, professor Nelson, a importância desse programa, dessa estrutura e o impacto que chega nas escolas baianas, né? E aproveitar para concordar com o que o professor Nelson traz, né? Eu acho que tem uma grande dicotomia. Na medida em que a gente amplia a nossa democracia, nós também trazemos um outro problema, né? Como bem sinalizado, o grande capital hoje é quem domina as redes sociais. E é claro, as redes sociais, ela a partir do que está estabelecido, ela quebra este mito de que nós viveríamos um momento com essa democracia das redes sociais, né, de ter informação. Como bem sinalizado pelo professor, hoje quem determina o que vai estar nas discussões são os algoritmos. E, a partir disso, é muito pertinente a atenção que o professor Nelson traz, é de que a escola pública precisa debater com muita competência esse momento, não é? Porque o poder das redes sociais, sobretudo desse ativismo cômodo de dar like, não é, de fazer com que essas questões sejam tratadas, na proporção em que ela cria a possibilidade de democratizar a informação, mas já que essa informação quem traz são os algoritmos, ela pode também ser tratada como um grande problema, né? E, sobretudo, nesse momento em que o país passa por uma escolha democrática e por tudo que o Brasil tem passado com esse assinte na democracia brasileira. Então, é preciso ficar atento e compreender de forma mais crítica o poder das redes sociais e tentar diferenciar, né, na medida em que a informação chega, o que de fato ela serve para destacar a formação da juventude brasileira, especialmente dos nossos jovens, mas também de trazer outros aspectos que interessam ao grande capital, aos grandes poderes econômicos. E aqui, parodiando Paulo Freire, né, nada, professor, dispenso da intencionalidade, não é? Então, nesse sentido, a gente precisa ficar atento, porque já se comenta de que as grandes interferências vão ocorrer exatamente nesse momento, através do impulsionamento de medidas e de notícias que nem sempre correspondem aos interesses do povo brasileiro, do povo baiano e, sobretudo, da democracia brasileira. Eu posso fazer um comentário nisso? Claro. Porque, veja, eu acho que Astor coloca uma coisa que é muito importante. Quer dizer, quando a gente está observando o que a gente tem hoje disponível, muitas pessoas fazem críticas dizendo assim: estamos vivendo uma inundação de informações, isso é um problema do mundo contemporâneo. Eu não acho. E você também não, pelo que você falou. Quer dizer, essa inundação de informações que a gente tem é absolutamente fundamental. Por quê? Porque assim eu tenho possibilidade de ter um espectro muito grande de informações. E o que é necessário? E aí você colocou para mim que é o ponto central. Nós temos que ter uma preparação para poder ler esse monte de informações, porque tem muita porcaria. Tem muita porcaria e tem muita coisa que é feito com intencionalidade para dirigir o seu desejo para determinadas coisas que não é o seu desejo.
Tem uma pesquisadora espanhola que tem um livro que eu gosto muito, todo mundo que me ouve já deve estar cansado de ouvir isso. Para começar, o título do livro é O Inimigo Conhece o Sistema. Então já viu que interessantíssimo, o livro já diz o que é. E ela diz o seguinte, chama Marta Peirano, a autora. Ela diz o seguinte: precisamos desconfiar dos nossos desejos mais íntimos, porque não sabemos quem ou o que os colocou ali. Quem seduz e quem é seduzido. Então, aqui está a máquina de colocar os nossos os desejos que nós não sabemos que temos e terá. Por isso que proibir isso na escola é errado, na minha leitura. Claro. E o governador sabe disso. Certo? É errado. E por que é errado? Porque o lugar de ensinar e de aprender a utilizar estas máquinas poderosas que são os computadores é a escola. A escola tem essa função. Então, se nós simplesmente afastamos, porque aqui dentro tem um problema, eu viro as costas para o problema. O que nós precisamos é ter uma população que agora, neste momento da eleição, quando começar a chegar por aqui verdadeiras barbaridades, um acusando o outro, dizendo o que fez, o que não fez, etc. e tal, a gente saber ler essas informações. Então, saber ler as informações que chegam pelas redes sociais é um dos maiores desafios. Eu acho que as escolas esse ano, agora, elas tinham que passar daqui até outubro só fazendo isso, que a Secretaria de Educação nomeou, se não queira mas aqui me trucidar, eu sei, eu estou dentro da Secretaria de Educação. Porque, na verdade, hoje, meus colegas professoras e professoras, em cada ponto do currículo, eles têm que puxar para o tema das redes sociais. Porque cada ponto do currículo está sendo manipulado por estas redes sociais. Então, e eu estou falando da secretaria, estou falando da rede pública, mas eu tenho que falar para mim mesmo, para a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, para as faculdades de educação que formam professores. Ou seja, nós precisamos cada vez mais entender que estas tecnologias que as tecnologias sempre tiveram dentro da escola e que estas tecnologias digitais estão dentro da escola, proibindo ou não proibindo o celular. E esse desafio é central. E conversávamos antes de iniciar sobre o período da pandemia. E o período da pandemia foi dramático para todos nós, não só pelo dramático que vivíamos do país com aquele pandemônio do governo federal, não só pela dificuldade da quantidade de pessoas queridas que morreram por conta da pandemia, ainda mais naquele pandemônio. De todo o negacionismo, né, com professor? Todo o negacionismo que vivemos naquele período, professor, corretíssimo, mas por quê? Nós fomos pegos de surpresa e que não precisávamos ter sido pegos de surpresa na questão dos usos das redes sociais, das redes tecnológicas, porque só no nosso grupo de pesquisa, há mais de 35 anos, a gente trabalha dizendo: não vamos tratar estas tecnologias digitais como meras ferramentas. Elas são muito mais do que isso. Elas são elementos da escrita do contemporâneo. Ou a gente incorpora essas tecnologias nessa perspectiva mais ampla, ou a gente vai achar que elas são meras ferramentas, como é um martelo, uma enxada, ou qualquer coisa assim, ou como é a televisão, como se já quis fazer a televisão educativa, como uma televisão que meramente transmite aulas, né? E isso não funciona. Não funciona como educação, não funciona como formação para a leitura crítica da mídia, para entender a mídia, e não funciona para a formação da cidadania. Professor, e me permita, claro, a sua fala, muito importante. Eu acho que a nossa geração já conheceu de perto o que é viver sob censura, não é? Nós tivemos, talvez essa geração, Robson, que está agora nos assistindo, elas não têm ou não têm o sentido de que é viver num país de censura, de ligar a televisão antes e ver ali uma autorização prévia para aquilo ser veiculado. Eu acho que a gente precisa, de fato, preparar, e a escola é esse lugar com essa especificidade, para que a gente traga esse ponto de vista que o professor
aborda com muito brilhantismo, de que é de preparar o cidadão crítico para compreender as diversas possibilidades que está ali, e saber identificar naquele momento em que aquela informação, que eu também concordo, professor, o senhor foi muito feliz, eu acho que a gente não está brigando por informação, por cessear a informação, mas que dê a condição de que distinga o que é uma informação que pode ter prejuízo ou que pode, enfim, servir aí para a formação dos nossos estudantes. Professor Ervoiter, nós estamos aonde? Onde vocês estão nos assistindo? TV Conexões, a Estação do Saber. Oferecimento, Governo do Estado da Bahia, e passa a também estar conosco neste programa. Faltou aqui um cafezinho, mas Valéria Vidigal, Café Vidigal, também vai estar conosco no Estação do Saber. Olha, aquele cafezinho maravilhoso, só na Fazenda Vidigal. Estaremos lá essa semana. Mas, professor Ervoiter, me diga uma coisa. Lei que censura um instrumento democrático em sala de aula. Escola sem partidos. A direita ela usa uma manipulação e como se o saber fosse só conteudista. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas logo depois do nosso intervalo comercial, porque estreia o Hiperconexões. Carolina de Jesus, nós vamos... Aqui, como é o nome do programa? Quarto de Despejo e o Território das Quebradas. Eu sei, mas eu quis que vocês ouvissem a voz, dessa voz de locutor. Vocês gostam? Depois do intervalo, nós já voltamos. 1 minuto, VaptVup. Voltamos já já. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina. Carolina! Larga esse papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão. Aqui na TV Conexões, a Estação do Saber. Voltamos, é com você aí, bonitão. Eu queria mandar um beijo para a bonitona tá lá, que está em Itabuna. A semana que vem, a nossa colega apresentadora, a cantriz Larissa Profeta. Beijão no coração, querida. É com você aí, Ervoiter. Não, é muito importante esse debate, Robson, mas também, só lembrando aí quem está nos vendo agora, se você ainda não nos segue, não segue a TV Conexões, né? Clique no sininho para você acompanhar tudo que acontece aqui na nossa plataforma do YouTube. Né? Esse debate ele é muito importante e você toca aí num tema, realmente aqui, os nossos convidados aqui também em vários momentos falam sobre isso, dessa bolha informacional que hoje a gente vê dentro dos ecossistemas digitais, que a informação ela deixou de ser linear, ela passou a ser uma informação fragmentada. Então, a partir do momento que a gente retira da escola essa autonomia de fazer o uso desse instrumento, da interpretação adequada desse instrumento, direcionada de forma a realmente fazer a aprendizagem, a gente está contribuindo com a desinformação. Então é algo que a gente precisa refletir, principalmente numa temática como essa de democracia. Se é uma democracia, ela precisa perpassar, então, por uma discussão dentro dessa sociedade. A sociedade realmente quer essa proibição ou quer que seja ressignificado a utilização desse instrumento
Porque fico aqui, professor Nelson e professor, estou aqui pensando, tudo bem, temos esses problemas que já foram citados, né, que há esse controle desse engajamento dessas informações para poder chegar à informação dentro daqueles grupos que detêm esse poder hoje do controle dessas informações nos ecossistemas digitais. Mas também não há forma de nós burlarmos isso e utilizarmos esses ecossistemas como fatores de aprendizagem, com fragmentos de aprendizagem, com recortes de aprendizagem, para que eles também possam ser, de alguma maneira, engajados e chegar até ao estudante, ao professor. Mas, para isso, tanto o professor quanto o aluno precisa também ser o quê? Direcionado a essa aprendizagem, à leitura desses fatos. Então, fica aqui também o meu questionamento a partir dessa reflexão. Como podemos utilizar esses ecossistemas digitais para a aprendizagem? Complementando, antes que Nelson responda, por gentileza, eu queria dar uma outra pitada aí. Eu queria já introduzir, de fato, essa questão da regulamentação, a partir da fala do professor Herreuter, e qual é o entrave nessa relação democracia e mídias sociais. Esse discurso da extrema-direita e esse esforço fundamental aí fenomenal, porque é um esforço fenomenal, me corrigindo, em dominar esses meios de comunicação. Vamos fazer uma análise desse cenário para entender melhor o que o próprio governo, o que é que o Lula fala sobre regulamentação. Bom, eu acho que aqui a gente pode juntar as duas questões num ponto inicial macro. Quer dizer, o que nós estamos vivendo aí é efetivamente uma apropriação do grande capital de todos esses sistemas de comunicação. Isso já valia para o sistema de comunicação de massa chamado televisão. Então, e a televisão é uma concessão pública e, portanto, tem regulamentação. Quer dizer, uma televisão não pode promover um golpe de Estado. Uma televisão não pode promover o racismo. Uma televisão não pode promover, uma rede de televisão, para poder fazer o paralelo bem próximo, promover misoginia. No entanto, a rede social pode. Pode no sentido de que não pode, mas ela faz. Ela faz porque quando ela não interrompe uma postagem com esses tipos de comportamento, ela está, na verdade, se beneficiando pelo fato de que aquela postagem está sendo monetizado pelo aumento de audiência, ou seja, um aumento de cliques. Portanto, tem que entrar a lei. Tem que entrar a lei aí e punir severamente estas empresas. Ocorre que essas empresas não aceitam os controles dos Estados-nação. E aí abrimos frente, eu não quero desviar demais a conversa, mas abrimos frente para um debate que é absolutamente necessário, que o governo federal e o presidente Lula, inclusive, esteve recentemente na Índia falando sobre isso, que é o problema da soberania. É a soberania do país e a soberania digital. Então, um exemplo típico é isso. A nossa TV Conexões está monetizando uma empresa chamada Alphabet pelo YouTube, enquanto que nós precisaríamos ter, no estado da Bahia ou no governo brasileiro, uma plataforma pública de vídeos em que nós pudéssemos estar com todos os magníficos programas que vocês têm sendo transmitidos, estando disponibilizado numa rede pública que não monetizasse uma empresa privada. Então, esse desafio é um desafio de vocês, é um desafio nosso nas universidades federais e é um desafio do governo brasileiro. Ou seja, o trabalho em torno do tema da soberania digital é hoje pauta central em nossas agências, nossas agendas. Nos próximos dias 18 e 19 de maio vai acontecer em Brasília um grande encontrão da soberania digital, porque nós precisamos pautar para a próxima eleição esse tema, ou seja,
Essa ideia de que as nuvens estão aí como se fosse uma coisa abstrata, não. A nuvem nada mais é do que um grande computador que polui muito, que gasta muita energia, que gera calor e que ali estão os nossos dados. Então, se esses dados não tiverem governança nacional, nossos dados da ciência, da educação estão não há soberania, estão disponíveis, estão à disposição de empresas estrangeiras, portanto, de governo estrangeiro, como é o governo americano, porque as empresas são americanas. Então, vejam que estas questões que vocês colocam são questões que se entrelaçam o tempo inteiro, desde a primeira parte da nossa pergunta. E do ponto de vista da escola, que nós não vamos poder construir um data center, mas nós vamos poder começar a navegar por outros lugares, e aí o professor tem, e a professora tem como fazer isso, porque a própria lei, apesar de eu ser contra a forma como ela foi instituída, ela dá algumas brechas ali dizendo que para uso pedagógico pode. Então é você se apropriar, e é o que eu digo, nossa agenda de pesquisa tem hoje uma palavra central do nosso grupo de pesquisa que chama hacker. Nós precisamos hackear o sistema, ou seja, eu preciso, enquanto professora, enquanto professor, com a minha autonomia, adentrar por todas essas questões e ir saindo fora daquilo que são as armadilhas. Então, se eu tenho alternativas de usar uma rede que não seja a rede das Big Techs, eu vou utilizar essas redes. Se eu tenho possibilidade de passar um vídeo não utilizando o YouTube, eu vou utilizar outra coisa. Por exemplo, jamais um professor deve dizer Google ou põe no Google. Ele tem que pedir para fazer uma busca. E aí vamos aprender que existem diversos buscadores que podem dar os resultados diferentes. Resultados diferentes, mas não é a mesma coisa? Não existe a mesma coisa. Os resultados são sempre diferentes. E é por isso que é importante você usar buscadores diferentes para você entender por que um dá determinado resultado e por que o outro dá determinados resultados. Porque não existe um fato concreto universal. São leituras do mundo que estão ali acontecendo. E descolonizar o vocabulário. Também. E aproveitando a deixa que o professor Nelson traz, né, eu acho que a gente poderia, Robson, responder de forma concreta a sua pergunta, dizer o que não pode na vida em sociedade também é equivalente para as redes sociais. Eu não posso achar que eu tenho um crime que eu não posso fazer na vida em sociedade, mas eu posso fazer nas redes sociais. Não é? E isso precisa estar bem posto. Eu acho que o professor Nelson traz isso com muita particularidade. Não é? Não se trata de fazer uma gerência da rede social, mas estabelecer limites. Não é? Eu não posso ficar atrás de uma rede social e achar que eu posso fazer tudo que eu não posso fazer na vida em sociedade. Aliás, liberdade de expressão não é liberdade de praticar crimes. Eu acho que isso precisa estar posto. E a escola ela precisa se apropriar disso. Né? Embora a gente tenha ali o currículo prescrito, mas eu posso dialogar com o pertencimento dessa juventude utilizando exatamente isso que faz parte do mundo deles. Professor Nelson traz com propriedade. A legislação ela é um pouco esquisita, mas eu posso utilizar os aparelhos para fins pedagógicos. Agora, é claro que os professores precisam estar preparados ali para dialogar de forma inter ou transdisciplinar, para dialogar com este mundo do qual as juventudes fazem parte. Né? Isso é pertencimento. E aí o currículo que está lá prescrito, ele pode, em algum momento, sair desse engessamento e buscar possibilidades dentro desse universo que dialoga com aquilo que a juventude está tratando, né? As redes sociais e os próprios instrumentos que estão postos. Eu acho que esse é o mesmo exercício que o professor Nelson traz dos buscadores. É preciso transgredir, não é? Em algum momento há uma possibilidade de transgressão e aí a gente precisa ficar atento para buscar esses caminhos e não fazer a linha que está esperada pelas Big Techs. Gente, por não. E aí eu ia dizer, e além de tudo, quer dizer, fazer pontes entre diversas outras coisas, digitais ou não digitais. Eu mesmo vim com uma camiseta do Neo Gibá, que é um excelente projeto que tem que estar presente na escola.
E existem diversos outros projetos promovidos pela Secretaria, promovidos por sindicatos, associações, por grupos comunitários que estão espalhados por essa Bahia dentro e que precisam estar ali presentes. E aí eu me lembro sempre, Robson, de quando nós conectamos a primeira escola à internet, aqui, a Escola Novo Marotinho, que a gente dizia, a prefeita era a deputada federal hoje, ex-senadora Lídice da Mata, que sofria comia o pão que o diabo amassou pelo governo do Estado e o ministro e senador Antônio Carlos Magalhães, e ela, inaugurando a primeira escola, eram escolas tinham 4 computadores e uma linha telefônica, quer dizer, uma coisa muito primitiva. Estávamos em 1995, a gente dizia, não queremos a internet nas escolas, e sim as escolas na internet. Ou seja, essa pequeno jogo de palavras é para dizer que a internet, nós precisamos resgatar aquela internet que nos foi sequestrada. A internet que nós temos hoje não é mais internet. Essa internet que tínhamos lá na década de 90 do século passado, ela nos foi sequestrada por essas big techs. Então, nós temos que utilizar todos os recursos que a gente tem, juntando experiências de música clássica com rap, com slam, com esporte, com física, com química, com biologia, para entender de que a formação dessas juventudes é muito mais ampla do que ficar seguindo um TikTok, um Instagram ou qualquer uma dessas coisas. Perfeito, professor. O senhor traz aí com bastante amplitude o conceito da formação integral. Não estamos nem falando de educação em tempo integral. Que você é o expert aqui. Não é? Mas a gente está falando dessa formação integral, né? E o senhor traz com muita propriedade. Eu acho que esse é mesmo o desafio. Agora, gente, como fazer isso quando a gente percebe que, eu vou usar essa linha de raciocínio, os próprios professores ou a escola está envolta num pragmatismo metodológico, educacional, curriculista, assim, no sentido de conteudista, que esse professor também ele está envolto na alienação que envolve essas mídias de comunicação, como ele usa, igualzinho ao adolescente. Eu queria colocar um outro ponto, que é informação, desinformação e, mais do que é perigoso, a manipulação da informação. Como é que a gente pode tratar isso, Nelson, dentro das salas de aula, dentro das escolas? Como ser um professor revolucionário no sentido de provocar? A primeira questão central nesse debate é: não tenhamos pressa. Educação não se resolve de um dia para o outro. Então, esse é um ponto central. Com os nossos professores, com os salários que têm, com as condições concretas de infraestrutura de muitas das escolas, talvez essas mais novas aí estejam em melhores condições, com a sobrecarga de trabalho que têm nossos professores, de fato, enfrentar tudo isso que você levantou é bastante difícil, porque essa sobrecarga cai sempre nas costas dos professores e das professoras. Então, esse é um ponto pacífico. No meu ponto de vista, não temos como fazer qualquer debate sobre transformação da educação se não passar pela valorização do professor e da professora. E a valorização passa, no mínimo, por essas 3 frentes: salário, condições de trabalho e formação inicial e continuada. Bom, partindo desse pressuposto de que isto está sendo feito e que eu vou trabalhar numa perspectiva de cada vez ampliar mais a melhoria destas condições, as transformações vão acontecer naquela perspectiva que eu te comentava quando você me perguntou sobre o que fazer no concreto. Ou seja, numa perspectiva de ir hackeando o sistema. Ou seja, eu tenho ali uma aula de física para dar. Eu vou tentar, na aula de física, discutir redes sociais. Na aula de física, discutir política, porque faz parte, tudo é política. E eu estou dando um exemplo da aula de física, porque minha formação é física, mas eu
podemos falar em educação física, podemos falar em matemática. Ou seja, a escola tem que ser um espaço de ebulição permanente. E aí eu estou dentro de um estúdio de televisão, então eu tenho que lembrar de Anísio Teixeira, quando na década de 50 escrevia um artigo e que dizia que a escola do futuro mais vai se parecer com um estúdio de televisão do que o que ela é hoje. O que ele quer dizer com isso? Que é uma escola, reinterpretando o Anísio hoje, quer dizer que a escola produz comunicação, produz informação, produz conhecimento, junta os diversos ramos do conhecimento e é algo que é bonito, bom, e é por isso que desenvolveu um projeto da Escola Parque, que é um projeto arquitetônico absolutamente magnífico. Portanto, a escola ela tem que ser um espaço de rebeldia, um espaço de ebulição permanente e, mais do que tudo, um espaço de formação política. Porque se eu não tiver formação política, na primeira mensagem que tem aqui, dizendo que fulano fez isso ou Beltrano fez aquilo, eu vou acreditar. E hoje, com os recursos da inteligência artificial, isso vai ser manipulado cada vez mais. Já há estudos internacionais mostrando de que nós vamos ter problema nessas eleições. Então, eu convido a cada um e a cada uma que está acompanhando esse programa a efetivamente exercer o seu direito, o seu papel de cidadão e de cidadã, para que a gente possa efetivamente enfrentar essa enxurrada de mentira e essa enxurrada de porcaria que a extrema-direita vai colocar para poder fazer o país mudar de rumo, como vários países do mundo estão sofrendo essas enxurradas de manipulação. E não é à toa, professor, que desde 2024 o país tem uma nova legislação para o ensino médio, né, que se institui oficialmente uma política nacional do ensino médio para tentar suprimir aquela aberração que foi o novo ensino médio, né, que a 13.415 trouxe, que tirou do currículo espaços para dialogar exatamente as ciências sociais. Então, sem espaço para história, geografia, sociologia e filosofia, ele agora retorna, não é? E não mais com essa intencionalidade de fazer escolhas, mas de aprofundamentos. Então, desde 2025, nós temos em todo o país um currículo de ensino médio em que, para além da formação geral básica, os itinerários não são mais de escolhas livres, mas são de aprofundamentos, e aí retorna o que era uma escolha de cada gestão, componentes como história, geografia, sociologia e filosofia. Ele agora retorna. E isso é mais uma oportunidade da gente discutir, no âmbito do currículo, das práticas pedagógicas, toda essa discussão que está pautada aqui pela Estação do Saber. Muito bem! E aí, está gostando, gente? Olha, é muito bom, mas o tempo está esgotado aqui do nosso programa. Mas, Nelson, Astor, Reuter, você sabia que a TV Conexões tem um programa para você escrever melhor, para falar melhor? Descomplique a sua redação. Como diz a professora Avina, meus lindos, minha linda, não perca tempo, descomplique a sua redação com Vina Queiroz, reestreia, 3 anos de programa. Nós vamos fazer uma grande festa nessa volta do Descomplique. Então, gente, eu queria agradecer a todos. Reuter, aqui no meu companheiro aqui de apresentação dos programas. E não esqueça, professor, professora, mesmo você é educador, né? É muito importante. Na ponta do giz. É um programa que traz à tona discussões como essas, mas num tempo melhor, mais dirigido a metodologias, a práticas de sala de aula. Ele vai falar para você que é educador. Então, Reuter, vamos nos despedir aqui, passa a você a palavra e peço aos dois que olhem para aquela câmera lá do saber, umas últimas considerações, Reuter, Astor, e fechando o nosso programa,
Bom, como ficou muito Nelson claro... Preto. Isso mesmo, viu? Como ficou bem claro aqui hoje nessa nossa discussão, né, a educomunicação ela se faz presente aqui nesse debate, né? A educação do futuro, em que a educação, a comunicação, a intencionalidade pedagógica reverbera nessa construção desse ser humano integral, é um dos propósitos da existência aqui da TV Conexões, a Estação do Saber. Então, quero agradecer a presença do professor Astor, a presença do professor Nelson Preto aqui, dizer que as portas estão sempre abertas para vocês voltarem outras vezes, para intensificarmos esse debate e também tratarmos de outros assuntos. Então, é para isso a nossa existência. Com certeza haverão possibilidades depois, professor Nelson, da gente extrapolar essas redes de mercado e, quem sabe, realmente lutar por uma plataforma pública em que esse nosso propósito educacional realmente chegue a quem de direito com essa intencionalidade, com essa ressignificação, mas acredito que esse debate de hoje já vai dar início aí a muitas reflexões a quem estiver nos assistindo. Então, deixo de já meu muito obrigado e passo aí a palavra para vocês. Astor. Eu gostaria de encerrar agradecendo e parabenizando pela iniciativa e dizer que a democracia ela não é perfeita, mas não há caminho fora dela. Então, a gente precisa cada vez mais ficar atentos e a escola é esse caminho para que a gente consiga discernir o que nos leva para a democracia e o que nos pode retirar dela. Olha, eu vou me levantar para mandar um recado para você aí. Olha, eu não podia deixar de mandar esse recado. Olha, o negócio aqui caiu, viu? Eu vou me levantar para mandar 2 recados. O primeiro é para o nosso secretário da Ciência e Tecnologia, que nos cedeu nessa tarde, professor Márcio Gomes, meu eterno orientador aí. Um beijo no coração, mandar um recado e um beijo também no coração para o nosso governador, que tem intencionalidade, e esse espaço, o NEPAM, e esse estúdio tem essa intencionalidade, ao governador Jerônimo Rodrigues, a meu amigo que acolheu essa ideia e bancou a educação profissional, que a TV Conexões faz parte da educação profissional desse estado, ao professor Ezequiel Westphal. Então, um grande abraço. Professora Elaine, também aí de políticas para a educação profissional, um grande abraço, como diz nosso mestre. Então, professor, está na hora de olhar para aquela lente e dar o seu recado. Mas quero você aqui outras vezes. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo estúdio, pela programação. Parabéns ao nosso querido ICEA pelos 190 anos, uma escola fundamental na formação de professores, na formação das professoras normalistas. Muito obrigado. Então, dito isso, até o próximo Estação do Saber e fique com a gente no Nós em Revista. Olha, vamos fazer uma programação especial para discutir e comemorar o Dia das Mães sobre outros ângulos. Nós somos 2 programas interessantes e você vai gostar do Filhos da Mãe. Então, fique com a gente e até o próximo programa. Obrigado, minha gente.